Você acredita que objetos podem se mover sozinhos? Que portas podem bater, luzes piscarem e vozes sussurrarem seu nome mesmo quando não há mais ninguém no recinto, além de você? Hoje, você vai entrar em um território sombrio, onde o medo é palpável. Manifestações violentas e imprevisíveis que não só perturbam a paz, mas desafiam a lógica e a razão. Ao contrário das aparições comuns, essas entidades fazem questão de serem notadas. Batidas nas paredes, objetos arremessados, móveis arrastados no meio da noite. Eles não querem se esconder. Eles querem que você saiba que elas estão ali. Prepare-se para relatos reais, de pessoas tão reais quanto eu e você, que foram aterrorizadas dentro de suas próprias casas. Lugares que deveriam ser refúgio, viraram um pesadelo infernal. E onde a única pergunta que resta é: como escapar de algo que você não pode ver, nem tocar, mas sente com você o tempo todo? Coloque os fones, apague as luzes e boa sorte. Conto 1. O escritório de Rosenhen. Quando aceitei o emprego no escritório de advocacia em Rosenhen, na Baviera, esperava uma rotina tranquila. O salário era infinitamente melhor do que eu ganhava no Brasil, e a segurança de um país de primeiro mundo era algo com que eu sempre sonhei em desfrutar. O prédio tinha uma arquitetura antiga e muito linda, com corredores estreitos e paredes revestidas de madeira escura, manualmente talhada. O cheiro de papel envelhecido e café amargo impregnavam o ar, e sinceramente, eu estava amando tudo aquilo. Logo nos primeiros dias, notei algo estranho. As luzes da minha sala piscavam sem motivo aparente, telefones tocavam sem ninguém na linha, e arquivos desapareciam misteriosamente. Quando perguntei se aquilo era normal, meus colegas riram, atribuindo os incidentes a falhas elétricas. Mas não sei porquê, mas eu sentia algo diferente, quase que maligno. Havia uma presença, uma energia pesada que me fazia arrepiar a nuca toda vez que entrava na minha sala para trabalhar. Certa tarde, enquanto organizava alguns documentos para uma petição, ouvi um estalo alto vindo do teto. Olhei para cima e vi a luminária balançando violentamente de um lado para o outro, embora não houvesse vento algum dentro da sala. O silêncio mortal que se seguiu foi quebrado apenas pelo som de um quadro caindo da parede, do outro lado da sala. Contei aos meus superiores, que decidiram investigar. Chamaram técnicos para verificar a fiação elétrica, mas nada foi encontrado. Enquanto isso, os fenômenos só se intensificavam. Móveis se moviam sozinhos, objetos eram arremessados. Uma sensação de pavor constante pairava sobre todos nós. O que quer que havia naquele prédio não nos queria por perto. A situação tornou-se insustentável. Os funcionários estavam terrivelmente assustados e alguns pediram demissão. Foi então que um parapsicólogo foi chamado para investigar. Ele instalou equipamentos de monitoramento e observou os fenômenos de perto. Descobriu que os eventos ocorriam principalmente quando eu estava presente. Ele sugeriu que minhas emoções reprimidas poderiam estar causando os distúrbios. Fiquei chocada com a ideia, mas não podia negar a coincidência. Estava passando por um período difícil. Um noivado rompido por conta de uma traição com a minha melhor amiga, a saudade de casa e da minha mãe, e uma sensação constante de vazio, que por vezes me chamava para pôr um fim à minha vida. Ele registrou tudo em vídeo, incluindo uma cena em que uma pesada estante se movia sozinha. Ele concluiu que eu era o epicentro dos eventos e que minha energia emocional estava se manifestando fisicamente. Senti-me culpada, mas também aliviada por finalmente ter uma explicação.
Decidi pedir demissão e buscar ajuda psicológica imediatamente. Talvez tudo aquilo fosse um toque do universo para que eu buscasse ajuda. Após minha saída, os fenômenos cessaram completamente. O escritório voltou à normalidade e meus colegas puderam trabalhar em paz. Quanto a mim, iniciei uma jornada de autoconhecimento e cura interior. Ainda moro na Alemanha, mas depois de alguns anos, ainda me pergunto se tudo aquilo foi real ou fruto da minha mente perturbada daquela época. Mas uma coisa é certa: há forças dentro de nós que não compreendemos completamente, capazes de influenciar o mundo ao nosso redor de maneiras assustadoras. Conto 2. A Casa de Jabuticabal. Em dezembro de 1965, minha família se mudou para Jabuticabal, uma cidadezinha no interior de São Paulo. Buscávamos uma vida tranquila, longe da cidade grande. A casa era linda. Tinha 3 andares, os cômodos eram gigantes, diria até que exagerados. O quintal era enorme, com várias árvores frutíferas que davam um toque ainda maior de aconchego. Nos dias que se seguiram, pedras começaram a serem arremessadas dentro de casa, aparentemente do nada. As janelas estavam fechadas e não havia buracos no telhado. Os objetos se moviam sozinhos e pratos se quebravam sem motivo. Minha irmã mais nova, Maria, de apenas 11 anos, estava apavorada. Desde que chegou, não conseguia dormir no seu quarto. Dizia que sempre aparecia alguém na beira de sua cama e que ficava parado lá, sem falar ou fazer absolutamente nada. Coincidentemente, começamos a reparar que os fenômenos só aconteciam nos cômodos em que ela estava presente. Meus pais relutaram muito em procurar ajuda. Diziam que aquilo não era nada, que provavelmente eram animais jogando as pedras ou ratos fazendo barulhos no assoalho. Até que certa noite, Maria deu o grito mais assombroso que já ouvimos na vida. Quando fomos até seu quarto, ela se debatia e chorava segurando o sobracinho, que estava roxo de tantas mordidas. Foi ele, mamãe, foi o homem que eu te falei. Ele me mordeu, disse por entre os soluços. Chamamos um padre para benzer a casa, mas isso só pareceu piorar ainda mais as coisas. As pedradas aumentaram, agora atravessando e quebrando os vidros das janelas. Nada ficava muito tempo em nenhuma prateleira. Quadros eram arremessados violentamente no meio da madrugada, e as marcas de mordidas apareciam cada vez maiores no pequeno corpo de Maria. Estávamos aterrorizados. Pedimos que o padre voltasse, e ele mesmo pediu que ficasse uma noite conosco. Coitado, não chegou a ficar até amanhã. Antes de sair corrido, no meio da alta madrugada, com um corte no supercílio de um quadro que veio em sua direção, disse para procurarmos um espírita da região, que o que tinha naquela casa era muito mais do que um simples espírito desencarnado. E assim fizemos. Ele sugeriu que Maria fosse afastada da casa. Pediu que um de nós fosse com Maria morar temporariamente com ele, ficando apenas eu e meu pai na casa. Magicamente os fenômenos cessaram. Nenhuma pedra, nenhum quadro arremessado, nada. No entanto, quando Maria retornava para eventuais visitas, a fim de provar a teoria de que aquilo tinha raiva de Maria por algum motivo ainda desconhecido a nós, os eventos recomeçavam ainda mais violentos. Era como se aquilo estivesse ligado a ela. Enquanto estava na casa, Maria começou a apresentar comportamentos estranhos. Falava sozinha, tinha pesadelos constantes, fazia xixi na cama durante a madrugada e parecia estar sempre cansada. Não brincava e nem falava mais conosco. Levamos ela a médicos e psicólogos,
mas ninguém conseguia explicar o que estava acontecendo. A situação estava afetando toda a família, que vivia em constante medo e tensão. Informamos ao espírita que iríamos embora dali. Ele já havia provado que Maria só piorava quando estava na casa. Qual não foi a nossa surpresa quando ele disse que isso não adiantaria mais? O que quer que fosse aquilo, já estava grudado nela, e agora estava se alimentando de sua energia vital. Olhem para ela, gritou para nós. Ele estava certo, pensei comigo mesmo. Minha irmãzinha tagarela, com a energia de 3 garotinhas, agora parecia um zumbi. Já havia semanas que não ouvíamos sua voz, nem socorrer pela casa. Infelizmente, eu era apenas um adolescente de 15 anos, sem voz e sem poder nenhum sobre nada ali dentro. E o fato de eu não ter falado nada, de não ter enfrentado meus pais, até hoje me dói. O espírita implorou que ficássemos, nos disse aos prantos que se fossemos embora, sem expulsar aquele parasita dela, a vida de Maria estaria perdida. Infelizmente foi posto para fora pelo meu pai, sob ameaça de chamarmos a polícia, que ele era um charlatão e enganador. Antes de ir, parado em frente à nossa porta, eu pude sentir a compaixão de um desconhecido por minha irmã. E em uma última tentativa aos soluços, tentou mais uma vez. Disse que trabalharia de graça, que não nos cobraria pelo trabalho, que pagaria pelo nosso hotel, mas que pelo amor de Deus, que deixasse ele ajudar a minha irmã. Meu pai apenas respondeu que entraria para pegar a espingarda e que se ele estivesse lá quando voltasse, que descarregaria na cabeça dele. A última coisa que ouvi daquele homem foi que ele havia condenado a própria filha, e logo entenderíamos o motivo. Dentro daquela casa, foi a última vez que ouvimos a doce voz de minha irmã. Voltamos para a capital de São Paulo naquela mesma semana. Passamos por vários médicos, tentando descobrir qual era a doença dela, e nenhum chegava a um diagnóstico condizente. Minha irmã não falava mais, era agressiva com todos à sua volta e arrancava os próprios cabelos aos tufos. Por volta dos seus 13 para 14 anos, começou a se mutilar severamente. Certa vez, revoltado por ver minha irmã sofrer daquele jeito, confrontei meus pais se aquele espírita de Jabuticabal não poderia nos ajudar. Fui respondido com gritos e insultos, que se eu estivesse achando ruim que fosse morar com ele. Dias depois dela completar 16 anos, vi minha irmã ser levada por homens de branco, enquanto grunhia e se debatia ferozmente. Meus pais a haviam internado em um manicômio. Eu cresci, casei e tive filhos, mas ainda assim, todo final de semana ia vê-la. Doía demais ver aquela garotinha que outrora foi alegre ser agora uma mulher feita, dopada e cativa dentro de uma clínica. Meu pai, o último que ainda tinha poder sobre ela, havia morrido há algumas semanas e eu vim dar a notícia. Para mim, ela pareceu entender. Relaxou na cadeira, e uma lágrima tímida escorreu pelos seus olhos. E então, um estalo passou por minha mente, uma ideia absurda que mantenho desde que ela foi internada, e agora com sua tutela em minhas mãos era plenamente possível. A peguei pelos ombros, e olhar dentro daqueles olhos opacos doeu mais do que uma facada. Eu vou trazer ele. Vou trazer aquele espírita. Você lembra dele? Enquanto eu falava, seus olhos começaram a brilhar, e começou a acenar que sim com a cabeça. Grunhiu algo incompreensível, como se quisesse falar, mas não pudesse. Era a primeira vez em anos que eu via um deslumbre de lucidez da minha irmã. Aquele momento foi interrompido pela cama, o único móvel no quarto, batendo na parede. Ali eu entendi tudo. Aquela coisa na casa, de tantos anos atrás, ainda estava grudado nela, assim como o espírita falou há anos atrás.
Beijei sua testa em silêncio e saí. Eu iria trazer aquele homem. Se não ele, outro. Mas eu salvaria minha irmã, custe o que custar.